Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de falar sobre Todo o Meu Caminho Diante de Mim, do C.S. Lewis. Se você é novo por aqui ou se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Se você não sabe, C.S. Lewis é o meu autor favorito da vida. Eu costumo sempre ler, sempre estar lendo alguma obra de C.S. Lewis. Então, nas minhas leituras sempre vai ter uma obra dele. Então, por isso, eu e minha amiga Thaís criamos um clube do livro específico, para ler e estudar um pouco mais sobre as obras e a vida de C.S. Lewis. É o Literalius, nós estamos com as inscrições abertas até terça, dia 20 de agosto, então dá tempo de você participar. Nós vamos ler 4 obras. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que a gente já leu, mas você tem acesso a todos os materiais na plataforma, tanto ao grupo de discussão no Telegram também, você vai conseguir ter acesso às conversas. Vamos ler O Grande Divórcio, que começa amanhã, segunda-feira, dia 19. Mas se você entrar um pouquinho depois, não tem problema, dá tempo de acompanhar, os materiais estão bem legal. Vamos ler Cartas a Malcolm e uma obra surpresa que foi muito importante para o C.S. Lewis. Além disso, na plataforma nós temos vídeo de apresentação, do autor, contando um pouco mais sobre a vida do C.S. Lewis antes e depois da sua conversão. Também antes de todas as obras, nós temos um PDF e um vídeo explicando um pouquinho sobre a obra, alguma dica de leitura que você deve se atentar. E também temos vlogs semanais que eu e a Thaís fazemos, é muito legal. E ao final de cada livro nós temos uma reunião de discussão. Lembrando que isso está tudo salvo na nossa plataforma, então eu vou deixar aqui o link para você fazer a sua inscrição. Vamos lá então. Todo o Meu Caminho Diante de Mim é o diário do C.S. Lewis, que ele escreveu entre 1922 a 1927. Nessa época ele estava estudando em Oxford, mas ele não morava na universidade, Ele morava com a senhora More, que é a mãe de um grande amigo dele que faleceu na guerra. Os dois serviram juntos na guerra e esse amigo faleceu, que era o Paddy, o Paddy More. Então, eles acabaram fazendo uma promessa um para o outro de que caso um dos dois viesse a falecer e o outro ficasse vivo, um iria cuidar, do pai e da mãe do outro. Então, o Lewis morou esse tempo, estava morando com a senhora More, então o começo desse diário é nesse período. Eu acho legal você já ter uma noção sobre a vida do C.S. Lewis para quando você for ler o diário. Não é aquele livro que eu indico se você nunca teve contato com o autor, porque você vai ter muita dificuldade em saber quem é aqui cada pessoa, quem é a senhora D, que no caso a senhora More, quem é algumas pessoas que ele cita ali. O pessoal do Literalius já tem acesso à biografia dele praticamente resumida lá no QIFI, Você participa do Literalius, você viu os vídeos, sobre a vida dele antes e depois da conversão, você pode tranquilamente ler esse livro, porque todas as informações estão lá, as pessoas com quem ele fala, com quem ele se refere, apesar de que aqui tem um apêndice biográfico muito bom também do pessoal que estava no Magdalen College com ele, em Oxford. Eu acho que ter esse conhecimento ainda é melhor do que ir direto nesse livro, sabe? Então, ou você lê a biografia dele do McGrath, ou adquirir o Literalius para você ter acesso, então, a essas informações sobre a vida dele, eu acho que é indispensável. Outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui também é que a vida do C.S. Lewis nessa época, ela era, não digamos que monótona, mas ela era uma vida normal, não tinha nada de extraordinário na vida do C.S. Lewis. Ele ajudava nas tarefas da casa, ele lavava a louça, ele limpava, ele fazia parte dele, Então, ele lia muito, ele estudava muito. Então, ele conta essa rotina dele de vida normal, do dia a dia. Hoje eu acordei, tomamos café da manhã, dei um passeio, ajudei a senhora More nos deveres da casa, estudei, li um pouco disso, li um pouco daquilo, fiz resumo disso. Quando ele começa a dar aula, ele também fala isso aqui, quando ele vai para casa do pai dele na Irlanda também, hoje para casa do meu pai. Algumas partes da vida dele ele não registra nada no diário, então a gente não tem acesso. Então eu acho que essa obra é uma obra para quem realmente gosta do C.S. Lewis, para quem quer conhecer mais um pouco da rotina dele, do dia a dia, da intimidade ali, do que ele pensava, do que ele estudava, como ele estudava. Eu acho que não é um livro que flui muito. Você, quem for ler tem que estar muito ciente disso, de que realmente era uma vida normal, de que ele relatava tudo que ele fazia durante o dia dele, as caminhadas, quando estava frio, quando estava verão. Ele tinha uma cachorrinha também, então ele relatava quando ele andava com ela. Então, como eu disse, não tem nada, extraordinário, sabe? A vida comum dele.
e eu acho que realmente vai gostar quem gosta muito do autor. A gente sabe que o C.S. Lewis, ele lia muito, ele estudava muito, a gente tem acesso a isso, né, na sua biografia, quando o McGuire fala, então eu acho muito legal isso, e eu resolvi marcar todas as obras que ele leu, que ele citou, que ele já tinha lido, nesse período de 1922 a 1927. Realmente, assim, gente, é muita coisa. Então, tudo que tá de roxinho aqui foram as obras que ele leu. Lembrando que o C.S. Lewis tinha muito o costume de reler obras, de reler não só a obra integral, como algumas partes das obras. No diário também ele cita apenas que leu tal autor, por exemplo, hoje li Shakespeare. Então, isso não tinha como se saber qual livro do Shakespeare ele tinha lido. Hoje eu li Thomas Hardy. Então, sabe, não tem alguns livros a gente não vai ter acesso. A lista eu acho que deram mais ou menos uns 200 livros, mas eu tenho certeza absoluta que foi muito mais livros que isso, porque teve um período grande ali que ele ficou sem registrar nada no diário. Diz que ele anotava pouca coisa no diário, umas 4 linhas apenas. Então, por isso, eu acredito que sim, que ele leu muito mais do que está ali citado. Eu acho que ele também acabava se esquecendo de anotar, porque talvez eram releituras, e o C.S. Lewis ele estudava muito, então ele fazia muitos resumos, praticamente umas fichas para ele voltar e lembrar, fazia essas anotações, e ele lia muito artigos, né, para os estudos dele ali em Oxford. Ele lia livros didáticos, então, que não estão relatados aqui, ele lia alguns ensaios, então ele lia muito, às vezes não tanta literatura, porque ele estava num período de estudo ali um pouquinho antes de ele começar a dar aula. Então, por isso eu acho que ele leu muito mais do que a gente tem acesso aqui. Muitos livros que ele leu, infelizmente, nós não temos acesso aqui no Brasil. Muitos mesmo, eu acho que 70%, a gente pode dizer que eles não têm acesso. Então eu vou falar rapidinho de cada um do que não tem aqui, citar o que eu achei. Eu vou tentar deixar foto aqui de cada livro também para vocês verem, né, qual for. Se por acaso eu disse que não tem tradução no Brasil, mas se vocês souberem que tem, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar também a lista completa aqui no box da descrição para vocês baixarem. Peço só que caso vocês usem em algum vídeo ou, né, alguma publicação no Instagram, que vocês deem os devidos créditos, porque, gente, eu levei um tempão para anotar todos esses livros. Eu acho que eu levei de 6 a 7 horas para olhar página a página, relatar, procurar se o livro tem publicação no Brasil, né, ou se já teve, se não tem tradução, pesquisar a capa. Alguns ele não cita o nome do autor, inclusive vou falar aqui, né, quais são os que eu tenho dúvidas sobre o autor. Então eu pesquisei muito, todos os livros, eu fui um a um atrás disso, então deu bastante trabalho. Então deixei a lista aqui caso vocês queiram ver quais livros vocês leram, qual vocês têm interesse. Eu acho legal fazer um desafio, sabe, com a gente mesmo, caso você goste de C.S. Lewis. Inclusive eu e a Thaís pretendemos fazer isso, pegar a lista, ver o que a gente lê, o que a gente quer ler. Um projeto mesmo, pessoal. Se você for fazer, acho legal fazer um vídeo no YouTube também. Igual tem aqueles vídeos de lista, sabe? Quais eu li do 1001 livros. Enfim, essas listas, caso vocês queiram, fiquem bem à vontade. Eu vou amar ver os vídeos de vocês. O primeiro livro que ele cita no diário é Depois da Guerra, um diário de Charles a Coronel Hampton. O próximo é A Nova República do Malloy, que também não tem. Temos Pompeu o Grande, do John Masefield, que também não tem no Brasil. Guerra Persa, do George Bardwell. Meu inglês é péssimo, eu não sei falar inglês. Pouca coisa, mas a minha pronúncia é muito ruim, então vocês me deem um desconto nisso, né? Que eu estou passando vergonha em plena internet. Mas vamos lá. O próximo nós temos tradução no Brasil, que é Quo Vadis, do Henrique... Esse sobrenome que eu me recuso a pronunciar para não passar mais vergonha ainda. Essa edição foi publicada aqui no Brasil pela Sétimo Selo. Eu gosto muito das edições deles. Lembrando que eles são parceiros aqui do canal e do Insta também. A gente tem cupom de desconto em todo o site, tanto, né, do selo Sétimo Selo, quanto edições livres, todo o grupo Sedete é CIDA5, vou deixar aqui na descrição. Então esse aqui a gente tem, e uma versão aqui no Brasil, eu quero muito ler, né, esse aqui é o texto integral. É um romance italiano, salvo engano. E, gente, eu estou muito curiosa, porque diz que na Roma de Nero, o jovem Vinícius se apaixona perdidamente pela misteriosa Lígia. Os dois, porém, pertencem a mundos diferentes. Ele é patrício e sobrinho de Petrônio, um dos favoritos de Nero. Ela, cristã e filha de um rei suevo. Estou muito curiosa mesmo, mais ainda.
E, ó, tem algumas ilustrações. Eu acho essas edições deles bem caprichada. Ele é um calhamacinho, né? Ele tem as suas 530 páginas, então eu ainda pretendo ler, mas não sei quando. Temos aqui também História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides. Temos Mágica, do Chesterton, que não tem no Brasil. Estrada para Endor. Teoria do Estado, do Bosanquet. Temos Rainha Vitória, do Strachey. Esse tem publicação aqui no Brasil, inclusive está na minha lista de desejados. Poemas do Thomas Hardy. Infelizmente a gente não tem os poemas aqui no Brasil, mas a gente tem acesso a outras obras do autor. Conferências introdutórias à psicanálise, do Freud. Amarelo Cromo, do Huxley, que é o mesmo autor de Admirável Mundo Novo, que eu ainda não li também. Inclusive, coloquei esse na minha lista de desejados. Foi um lançamento, se não me engano, desse ano da Biblioteca Azul. Temos Dom Juan, do Lord Byron, que tem uma edição linda, né? Que acho que só sai pelo Clube de Literatura Clássica, se eu não me engano, esse livro. Inclusive, nós temos cupom no Clube de Literatura Clássica, é Cida Varela, vou deixar aqui na tela e também no box da descrição. Lembrando que quando vocês assinam, né, a primeira assinatura mensal, vocês ganham R$15 de desconto, e na assinatura anual vocês ganham o box de Oliver Twist, do Dickens. Temos Sobre Moral, do David Hume. Antígona, do Sófocles. Eu não gosto muito de literatura grega, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Pretendo mudar isso, mas a gente vai com calma, né? Temos Fínibus, do Cícero, não temos no Brasil. Paraíso Perdido, do John Milton, que é um dos seus livros favoritos, né? Um dos livros favoritos do Lewis. A Thaís também leu e falou muito bem, eu quero muito ler. Eu não tenho tanta afinidade com poema épico, ainda tenho um pouco de dificuldade, mas essa é uma obra que eu quero muito ler. Inclusive, o Lewis escreveu, né, o livro Prefácio ao Paraíso Perdido, né, que é para o livro do John Milton. Alguns dizem que é bom ler depois, outros enquanto está lendo, então provavelmente quando eu ler Paraíso Perdido, eu vou ler também o prefácio ao Paraíso Perdido. Temos Emma, da Jane Austen, minha querida amada Jane Austen. O Lewis não diz especificamente que leu nesse período Emma, mas ele tem uma conversa ali, se não me engano, com a tia dele, que ele fala do livro, que eles fazem discussão. Então ele leu, né, Emma, para ter essa discussão, mas eu acho que ele não leu nesse período. Ele deve ter lido um pouco antes de 1922, que é nesse período que ele fala dessa discussão sobre Emma. Mais para frente ele também volta a citar Emma. Eu não sei se ele leu outros livros da Jane Austen, acredito que sim, tomara que ele tenha lido Razão e Sensibilidade, mas ele faz citação somente a esse. Ele não leu nesse período, mas eu achei legal trazer aqui, porque eu sei que alguns homens têm preconceito em ler Jane Austen, então C.S. Lewis leu Jane Austen, leu Emma, eu achei legal colocar então nessa lista também. Continuando aqui. Prometeu Acorrentado, ou também a gente tem a versão Prometeu Prisioneiro, né, do Esquilo. Lewis leu bastante esse livro, ele fez alguns estudos sobre esse livro, também quero ler em breve. Temos também Prometeu Desacorrentado, do Percy Shelley, ele também leu bastante esse livro, fez algumas releituras de estudo também. Metamorfoses, de Ovídio, a Thaís também leu esse livro, eu sei, porque ela estava comentando. Psicanálise, do Ringley, não tem no Brasil. Henrique VI, do Shakespeare. Ele lia muito Shakespeare, isso é uma coisa que eu gostei muito, porque eu também gosto muito do Shakespeare. Vocês vão ver que tem muito Shakespeare nessa lista. Temos A Canção de Rolando, Um Verdadeiro Homem, do Ian Hay, não tem no Brasil. Temos 2 contos do Tolstói, Onde Existe Amor, Deus Está Aí, e O Afilhado. Eles estão naquele box de contos do Tolstói, que eu vou deixar a foto aqui para vocês. Temos Odisseia, do Homero. Como vocês vão perceber, o Lewis gostava e lia muito de literatura grega. É uma coisa que eu preciso mudar, como eu falei, eu não gosto tanto assim, mas ele leu Odisseia, de Homero. Leu A Saga dos Forsyte, Contos de Fadas Irlandeses, do James Stephens, O Pote de Ouro, de James Stephens, Uma Utopia Moderna, do H.G. Wells. Eu vou deixar a foto aqui, esse tem aqui no Brasil, mas eu ainda não li. Ele leu também Robert Browning, do Chesterton, também não temos no Brasil. Milton, do Mark Pattinson. A Filha de Holland, do Bohier. Eu não achei nenhuma foto no Google sobre esse livro, então eu não tenho certeza se a tradução que estava no diário está correta ou se ele tem outro nome. A Flauta Mágica, de Dionísio Jacob, que é uma adaptação da obra de Mozart. E o Lewis também tinha esse costume de ver, né, musicais, de ver teatro, de a ópera também, isso é bem legal. Anatomia da Melancolia, do Robert Burton, esse eu não conhecia. O Alegre, do John Milton, e o Penseroso, do John Milton também.
e Como os Licídias, também do John Milton. Nenhum dos três a gente tem no Brasil. E também tem Doutrina e Disciplina do Divórcio, do John Milton, e Tratado sobre Educação, também do John Milton. O livro da Duquesa e Outros Poemas, do Chaucer, também não temos no Brasil. Troilo e Cressída, do Shakespeare, esse é um livro que eu quero ler. Macbeth, do Shakespeare, também foi uma obra que eu li ano passado. Não se tornou uma das minhas favoritas, mas é muito boa, é rapidinha, curtinha e vale a pena a leitura. Temos Caso de Fama, do Hans Willard, também não temos no Brasil. A Lenda das Boas Mulheres, do Chaucer, e Os Contos da Cantuária, do Chaucer também. Talvez essas lendas estejam no Contos da Cantuária, eu não sei, eu nunca li, não tenho o livro, não tenho acesso ao sumário. Então, se eu estou citando algum que esteja dentro dos Contos da Cantuária, por favor, me avisem aqui. Temos Pedro o Lavrador, do William Langland, também não tem no Brasil. O Retorno, do Walter de Lamar, também não temos. O Essêncio, do Percy Shelley. Temos Trabalhos de Amor Perdidos, do Shakespeare. Essa obra eu não conhecia, eu fiquei conhecendo, né, por causa do diário do C.S. Lewis. Temos Henrique IV, do Shakespeare. O Lewis gostava muito dos livros sobre os Henriques do Shakespeare, tem bastante citação, não só a primeira leitura, como várias releituras desses livros. Temos O Alquimista, do Ben Jonson, também eu não conhecia essa obra. Henrique V, do Shakespeare. Temos A Batalha de Maldon, que é uma autoria desconhecida, mas se eu não me engano, esse aqui, o Tolkien meio que fez uma resposta para esse conto, né, para esse livro. Tem no Brasil, eu sei que é pela Thomas Nelson ou HarperCollins esse livro. Endymion, do John Lilly, Coração Partido, do John Ford, Philaster, de John Fletcher, A Tragédia da Donzela, do Beaumont e Fletcher, Mulheres Tomam Cuidados com Mulheres, do Thomas Middleton, Empedocles on Etna, do Matthew Arnold. E agora um livro que foi motivo dos meus surtos quando eu vi isso, que é Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Simplesmente um dos meus livros favoritos do ano passado, um dos livros que se tornou um dos favoritos da vida. Eu amei tanto esse livro e eu falo tanto desse livro. Gente, sério, eu quero que todo mundo leia Judas, porque é muito, muito, muito bom. Não é um livro, né, fofinho de ler, ele é bem melancólico, bem realista, mas é muito bom, né, um romance de formação, podemos dizer assim, onde a gente vai conhecer a história do Judas. Ai, gente, é muito bom, eu amo demais esse livro. Temos aqui Presente e Descontentamento, do Burke, Dois Reis, de Lewis Herman Schutt. Eu não tenho certeza se esse é o autor desse livro, porque tinha alguns outros livros mais ou menos parecidos com esse nome. E uma das coisas que acontece no diário é que às vezes o Lewis escrevia o resumo, assim, ele escrevia as palavras completas, sabe? Ele fazia algumas anotações que só ele entendia. Então tem outros livros com esse nome, mas pelo que eu dei uma pesquisada, eu acredito que possa ser esse, mas também pode não ser. Temos também O Véu, do Delamare, Beauchamp's Catter, do George Meredith, Diabo Branco, do Webster, A Pastora Fiel, do Fletcher, Autobiografia do Anthony Trollope. A gente não tem a autobiografia dele, mas a gente tem livros do Anthony Trollope publicado pela editora Pedra Azul. Temos alguns romances, também temos cupomzinho de desconto lá, é Cida, eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Temos A Máquina Humana, do Arnold Bennett. Eu também não conhecia e fiquei muito curiosa, inclusive coloquei na minha lista de desejados. E, gente, a minha lista de desejados, ela aumentou consideravelmente depois da leitura do Diário do Livro. Quando eu digo que a literatura é um esquema de pirâmide, é sobre isso, porque cada vez que eu leio C.S. Lewis, que ele cita um autor, eu vou lá pesquisar, coloco na minha lista de desejados ou coloco as obras, é muito legal isso. Temos Aventura de Viver, Queda dos Anjos. O próximo é um livro que eu tô muito ansiosa para ler. Estou com muitas expectativas, porque era um dos livros favoritos do Lewis. Ele releu várias vezes esse livro. E eu vou ler esse ano ainda. E eu estou falando de Fantastes, do George MacDonald, né? Do seu autor favorito. Estou com muitas expectativas, ainda não li nada do MacDonald. Na verdade, eu estou lendo aqueles trechos diários que é publicado pela Thomas Nelson, que o C.S. Lewis escolheu. Mas não li nenhuma obra, né, completa de ficção do MacDonald e vou ler esse ano Fantastes. Os próximos que não tem no Brasil: Versos Gnômicos, Cândida, do Bernard Shaw, Rosalinde, do Thomas Lloyd, Progresso da Alma e Poemas, do John Donne. Razão na Arte, do George Santayana, mais um grego, como eu falei, que o C.S. Lewis amava, Ilíada, do Homero, né, continuando ali com a Odisseia. Ainda não li nem a Odisseia nem Ilíada.
E eu quero, mas provavelmente que final do ano que vem, não tá assim nos meus planos muito futuro. Crônicas Anglo-Saxônicas, Havelock, Tess dos D'Urbervilles, do Thomas Hardy, é outro livro que eu quero muito ler. Eu gostei muito, né, da escrita do Thomas Hardy. Eu tenho aqui O Retorno do Nativo também, pela Pedra Azul, e eu quero ler muito mais obras do Thomas Hardy. Eu acho que ele tem muito potencial para ser um dos meus autores favoritos. Os próximos é A Batalha dos Livros, do Jonathan Swift, e As Viagens de Gulliver, também do Jonathan Swift. O próximo livro é uma das minhas próximas leituras, que é Otelo, do Shakespeare, e eu vou ler nessa edição maravilhosa da Dark Side Books, que eu não tenho nem explicação. Acho que é o livro mais lindo da minha estante. Deixa eu ficar aqui para não atrapalhar. Olhem, gente, eu sempre digo que esse livro para mim é fenomenal. Sério, eu não vejo a hora de ler. Provavelmente, eu não sei se eu vou ler ainda esse mês, mas provavelmente começarei por agora. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração. Quem acompanha o canal já viu esse livro no vídeo de recebidos, mas eu não me canso nunca de mostrar, eu estou ansiosa para ler. Temos Vida de John Keats, do Sidney Colvin, Beppo, do Lord Byron, Visão de Julgamento, também do Lord Byron. Temos Ricardo III, do Shakespeare, Timão de Atenas, do Shakespeare, A Fênix e o Pombo, do Shakespeare. Esse eu não achei tradução no Brasil, pro Brasil, né? Então eu acho que não tem. Beowulf, esse a Jamile vai ler no clube dela, que é o Clube Livros sobre Livros. Nunca tinha ouvido falar antes de ver, né, que ela ia ler no clube. O Testamento de Criseyde, A Flor e a Folha, do Chaucer. Novas Noites Árabes, do Robert Louis Stevenson. Antônio e Cleópatra, do Shakespeare, esse eu quero muito ler, coloquei na minha lista de desejados também. O Waverley, do Walter Scott, Esposa do Interior, de William Wycherley. Veneza Preservada, de Thomas Otway. Os Penhascos, o Prelúdio, do William Wordsworth, esse a gente tem tradução no Brasil. Rubezal, Viagem à Citéria, O Egoísta, de George Meredith. Middlemarch, de George Eliot, eu quero muito ler esse livro. Ele está naquela minha lista de livros para ler antes dos 35 anos, que está uma vergonha, porque eu não li nada ainda, gente. Mas em breve vamos mudar aquela lista. E esse eu quero muito também. História da Revolução Francesa, do Thomas Carlyle. Jerusalém Libertada, do Tasso. Se eu não me engano, também só é publicado pelo Clube de Literatura Clássica. Evolução Criadora, do Henry Bergson. O Anel e o Livro, Wordsworth, Palestras e Ensaios, do Gerald, Histórias de Heródoto, também não conheci esse livro. Alguns Pensamentos sobre Educação, do Locke. A Trombeta de Prata, do Berfield, também não temos. Ração Flicker, não temos no Brasil. O próximo é um livro que eu quero muito ler, mas eu não sei quando, porque ele é um calhamaço, que é Ana Karenina, do Tolstói. Eu lia bastante Tolstói, até eu fiquei bem surpresa, assim, gostei bastante de saber disso, porque quando o C.S. Lewis lê, eu acho que eu vou gostar, porque eu gosto muito do estilo dele, né, dos livros que ele lia. Campos Daffodil, do Masefield, Roderick Hudson, do Henry James, ABC dos Átomos, do Bertrand Russell, Ventos de Doutrina, do Santayana, Evolução e Ética, do Thomas Huxley, Reinos de Fim, de James Ward, A Vida e Morte, de Jason, A Rainha das Fadas, do Edmund Spenser, Tolerante, do Maurice Hewlett, O Pote de Ouro, Os Heráclidas, do Eurípides, ele lia muito grego, né? E também tem Hipólito, do Eurípides também. Ascensão do Épico Grego, do Gilbert Murray, não tem no Brasil. Espaço, Tempo e Divindade, do Samuel Alexander, também a gente não tem no Brasil. Ícaros, do Bertrand Russell. E o próximo livro é uma das minhas próximas leituras, muito em breve mesmo, que é De Minha Vida, Poesia e Verdade, do Goethe. É um calhamacinho, gente. Esse livro tem quase 1000 páginas, 900 e poucas, 900 páginas. E esse é o próximo projeto aqui do canal. Eu e algumas meninas vamos ler em 4 partes, né? Uma parte por mês, começando agora em agosto. Eu ainda vou começar essa semana. E estou muito empolgada porque eu quero muito ler. Então, acho que ler em conjunto, fazer esse projeto vai me motivar mais ainda. Eu vou trazer aqui para o canal um vídeo para cada parte. Então, vocês vão ver mais vezes esse livro por aqui. E se você quiser participar, se você tem aí esse livro, ou se você quiser comprar e participar para ler com a gente, é gratuito. O link do Telegram tá lá no meu Instagram, @cidavarela. Confissões de um Jovem, do George Moore, também não tem no Brasil. David Copperfield, do Dickens. Espero que Lewis tenha lido mais livros do Dickens. Ele não gostou tanto assim de David Copperfield,
mas está aqui. Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, Monadologia, Sugestões em Ética, do Bosanquet, Direito Real, do Masefield, e o próximo é O Peregrino, do John Bunyan. Ele gostou muito, inclusive temos um livro que é O Regresso do Peregrino, né, escrito pelo C.S. Lewis. Dizem que é inspirado na obra O Peregrino dele, então eu quero ler primeiro O Peregrino para ler O Regresso do Peregrino. Homem e Mistério na Ásia, Uma Funerária, Princípios do Conhecimento Humano, A Revolta dos Anjos, do Anatole France. Esse a gente tem aqui no Brasil. Hamlet, do Shakespeare, gostei muito dessa peça, eu li ano passado. Temos Ricardo II, do Shakespeare. O próximo é um livro que nós lemos no Clube Travessia, que é Rei Lear. Esses três últimos do Shakespeare que eu citei, eu não tenho certeza se ele leu nesse período, mas ele escreveu uns artigos sobre esses livros, então provavelmente ele releu os livros, quase a obra toda, então achei legal trazer aqui também. Rei Lear, a gente tem um conteúdo bem legal no Clube Travessia. Se você ainda não conhece, é um outro clube do livro que eu organizo, totalmente gratuito, e tem os materiais também bem legal na nossa plataforma, e para você participar é só responder o formulário que está aqui abaixo. Temos também A 12ª Noite, do Shakespeare. Também não conhecia essa peça, fiquei conhecendo por causa do diário. A gente tem publicação no Brasil, eu acho que é só em uma edição, se eu não estou enganada. Tom Jones, do Henry Fielding, Matéria e Memória, do Henry Bergson. Também não conhecia esses dois. Mary Rose, do Barry, Mestre e Construtor, do Henrik Ibsen, Os Problemas da Filosofia, do Bertrand Russell. O próximo é um livro que eu também já li, que é Uma Oportunidade, do Joseph Conrad. Eu amei esse livro, eu vou ler também Joseph Conrad esse ano no Clube Travessia. Nós vamos ler Coração das Trevas. Eu gostei muito da escrita do Joseph Conrad, ele sempre tem o mar, né, como pano de fundo. Eu gostei muito de Uma Oportunidade, fica aqui a minha sugestão de leitura. A Noiva de Lammermoor, do Walter Scott, Os Cais do Reis. Temos O Espectador, do Francis Burney, O Prelúdio, de Selincourt. O próximo é um conto, que é A Terra dos Cegos, do H.G. Wells. Ele está nesse livro aqui, que foi enviado pela Dark Side. Então aqui tem vários contos, né? São contos de fantasia e suspense, e A Terra dos Cegos está aqui nessa coletânea. Temos também O Clube dos Negócios Estranhos, do Chesterton, que a gente não tem no Brasil. Eduardo II, do Christopher Marlowe. Temos Meditações Metafísicas, de René Descartes, Um Lunático à Solta, O Calendário do Spencer, O Governador, de T.S. Eliot. Esse aqui eu não tenho certeza se tem no Brasil, talvez tenha, um livro de poemas, contos do Eliot, então eu não tenho certeza se ele tem a publicação no Brasil. Tem também Eugênia e Outros Males, do Chesterton. Ele lia muito o Chesterton, inclusive O Homem Eterno, que ele leu, não foi nesse período, mas eu sei que ele leu, foi um dos livros mais importantes para sua caminhada cristã. O próximo é Lilith, do George MacDonald também. Eu ganhei da Ellen, essa edição eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Ele também leu Lord Jim, do Joseph Conrad. Esse a gente tem publicação no Brasil, eu quero muito ler também, porque, como eu falei, gostei da escrita do Joseph Conrad. O Diretor, do Anthony Trollope. Essa obra também não tem no Brasil. Dalbert, do Masefield, Bernard Shaw, do Chesterton, Cidadão do Mundo, do Oliver Goldsmith, também não conhecia. Essas obras que não tem tradução no Brasil, acho que 99% eu não conhecia. Costa Leste, de Rose Macaulay, Kalevala, do Elias Longwood. Eu também não conhecia, e esse tem tradução para o Brasil. Razão do Governo da Igreja, do John Milton. Eda, que é um autor desconhecido, se não me engano, é um poema épico, se eu não estou enganada. Novos Poemas, do Robert Bridges, também não temos no Brasil. Saga de Voslunga, do William Morris, também não temos no Brasil. Contos do Cavaleiro, do Chaucer, também eu acho que não tem publicação no Brasil, pelo que eu pesquisei. Mistério em Genebra, da Rose Macaulay. E Erastai, Platão, também não temos no Brasil. Como eu falei, esses são os livros citados no diário. Eu acredito sim que o C.S. Lewis leu outros livros que não estão aqui, né? Que ele leu outros livros nesse período. Mas ele lia muito e eu gostei muito, achei legal trazer essa relação para vocês conhecerem um pouco mais dele. Eu não sei se o vídeo vai ficar grande. Me conta nos comentários se você já leu alguma obra dessa lista, se você ficou curioso para ler, o que você quer ler dessa lista ainda. Se você fazer esse desafio de ler os livros que o C.S. Lewis leu, me marca que eu vou adorar ver. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante,
de compartilhar com um amigo que gosta do C.S. Lewis. E eu vou deixar todos os links úteis e cupons aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.